Olá, meus amores. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 28. Jesus está vivo. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como a de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. E vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É o que tenho a lhes dizer." As mulheres saíram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrem-se." As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão." Reação dos inimigos. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: "Digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos e vocês não precisam ficar preocupados." Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, tal boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Jesus é o Senhor da história. Os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: "Toda a autoridade foi dada a mim do céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo." Então, alguns trechos
sobre a ressurreição de Jesus me chamaram mais atenção. Primeiro, com relação ao capítulo anterior que a gente leu, os anciãos e os sacerdotes haviam exigido que os guardas ficassem de prontidão guardando o túmulo. E nesse capítulo 28 relata exatamente que o anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se retirando a pedra. Os guardas tremeram de medo diante do anjo. Então, após essa questão, ainda com relação aos soldados, eles falam mais à frente, no versículo 12, que os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados para que eles dissessem que os discípulos foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto eles dormiam. Os soldados pegaram o dinheiro que os anciãos e os sacerdotes haviam dado e agiram de acordo com as instruções. Então, esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje, quando, na verdade, o que aconteceu foi a questão da ressurreição. E aí o outro trecho é justamente a questão do anjo dizer às mulheres para não terem medo, porque Jesus havia ressuscitado. As mulheres saíram depressa, que apesar de estarem com medo, elas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. E aí diz que Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrem-se, não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E aí, já no capítulo 16, vai ao encontro dos discípulos, diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado. E que quando viram Jesus se ajoelharam, mas ainda assim alguns duvidaram. Ou seja, mesmo vendo, ainda havia alguns que estavam incrédulos. E aí Jesus completa: vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Esse trecho final, levando em consideração que a gente, na leitura de Mateus, a gente está falando de comportamento, né, comportamental. O último ensinamento de Jesus foi justamente que, primeiro, tornássemos discípulos de Cristo, de Jesus Cristo, que batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, o quão importante é o batismo, que ensinássemos a observar tudo o que ele deixou de ensinamento e que assim ele estaria junto conosco todos os dias até o fim do mundo. Então, esse final arremata, né, tudo que Jesus deixou para que dessemos continuidade. Por hoje é só. Fechamos o Evangelho
segundo Mateus. E é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.